Muito bem, nós vamos então finalizar o estudo desse capítulo, Locais Assombrados, aqui do nosso livro dos médiuns. Nós estamos no item de número 132, na pergunta número 12, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas antes da gente começar a fazer a leitura e também aqui a análise das questões apresentadas por Kardec e também pelos espíritos que nos ajudam com instruções sobre esse tema, eu queria só fazer a leitura aqui, a título de curiosidade, de um artigo que trata de uma fobia muito interessante, né? Nós conversamos no nosso encontro anterior dois tipos de fobias que são bastante comuns, que é a escotofobia, que é o medo mórbido da escuridão ou da obscuridade, e também da nictofobia, que é o medo mórbido da noite. Então, a gente tinha conversado sobre o medo do escuro, inclusive eu indiquei para vocês, bom dia, Antônio, indiquei para vocês o documentário interessante do The History Channel, chamado Medo do Escuro. Ele está disponível no YouTube. Só vocês colocarem lá Medo do Escuro, documentário, que vocês terão ali o vídeo, né, de 1h30 mais ou menos, falando sobre as várias situações que levam as pessoas a terem medo do escuro. Desde, no início, o medo de serem atacados por animais no escuro da noite, né, por isso as pessoas se protegem, com aquela preocupação toda, né, principalmente para quem vivia na época selvagem, das religiões que traziam aquela ideia, aquela imagem tétrica, né, dos demônios, dos maus espíritos e tudo mais. Depois nós tivemos dos perigos, dos assaltos durante a noite, em que as pessoas transitavam de um vilarejo para outro e no meio do caminho eram assaltadas. Então a noite também causava esse receio grande. Também falava sobre os perigos que o escuro pode proporcionar em termos de acidentes, né? Então, várias situações que proporcionam medo do escuro. E aí, exatamente, né, levando essa questão que nós trouxemos do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, quando Kardec perguntou se era racional nós pensarmos que os espíritos se manifestavam mais à noite do que em outros horários, né? E aqui nós temos a resposta dos espíritos, como a gente viu. Está aqui na questão número, deixa eu ver aqui rapidamente, número 7 desse item 132. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? É uma impressão produzida pela imaginação, na imaginação, pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Acreditar que a influência da meia-noite... só um instantinho. Um instantinho apenas. Tá, me dá um ok na tela, por favor, pessoal. Parece que meu pautal deu uma travadinha básica aqui, mas já voltou? Beleza. Então, o mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Acreditar que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos, né? Então, de certa forma, acaba sendo também um tipo de medo, né, irracional, mas tendo ali as suas raízes, como eu comentei com vocês nesse documentário. E tem outro medo também interessante, chamado espectrofobia. De tantas e tantas fobias que nós temos por aí, a espectrofobia é uma delas, né? Então tem um artigo interessante aqui na InfoEscola, que foi publicado por Marina Martinez, e ela diz o seguinte, que a espectrofobia, também referida como fantasmofobia, aliás, fasmofobia, é um transtorno psiquiátrico causado pelo medo irracional de fantasmas, aparência imaterial ou espectros. Os indivíduos espectrofóbicos possuem aversão a todo tipo de filmes e figuras que possam ser relacionados com fantasmas, espíritos e assombrações,
e que evitam a todo custo entrarem em locais como cemitérios, bosques sombrios, casas abandonadas, cavernas, onde imaginam que esses seres possuam capacidade de lhe fazerem mal, inclusive matar. Muitos acreditam que esse distúrbio pode ser causado devido a um fato ocorrido no passado, do qual o indivíduo presenciou ou imaginou a aparição de um fantasma, ou por ter ficado impressionado com um filme, história de algum conhecido, ou até mesmo um programa de TV. Uma simples cortina se mexendo, ou qualquer movimento que esteja fora do foco de visão, pode criar uma forte ilusão aos espectrofóbicos de que se trata de um fantasma. O pânico e o pavor, sentidos por eles, são imensos e muitos chegam a desmaiar. Sintomas como taquicardia, sudorese, calafrios, tremedeiras, boca seca, náusea, dor de estômago, dificuldade de articular palavras ou frases são os mais comuns, porém variam de indivíduo para indivíduo. Qualquer barulho que soe estranho, uma caneta que se mova devido à força do vento, o latido de cães em direções onde não há nada, é motivo para espectrofóbicos terem um ataque de pânico. É normal ouvir relatos de pessoas sentirem medo de espíritos, visto que grande parte da população acredita que eles existem. Porém, os espectrofóbicos sentem medo ao ponto de prejudicarem suas vidas. Muitos deles não suportam ficar sozinhos, pois acreditam que estão vulneráveis ao ataque de espíritos, principalmente à noite. Esse tipo de fobia específica é muito comum em adolescentes. O tratamento desse distúrbio é baseado em psicoterapia, onde o paciente terá todas as ferramentas para lidar com seu problema. Aprenderá técnicas de autoajuda para amenizar ou controlar os sintomas da fobia, como técnicas de relaxamento e controle de respiração. Sessões de hipnose também podem ter resultados satisfatórios. O médico psiquiatra poderá ainda receitar aos pacientes medicamentos para controle de ansiedade, no caso, os ansiolíticos. Então eu vi esse artigo e eu achei bem interessante da gente analisar, porque nós vemos ali que daquilo que é racional e daquilo que é irracional, a gente separar a fronteira de um ao outro, onde o medo se torna mais intenso, o medo é mais real, é muito difícil. E há casos, por exemplo, de muitos médiums serem tratados por médicos psiquiatras, levados por suas famílias, independente da idade. A gente conhecendo a biografia, por exemplo, de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, esses quatro, só para podermos começar, que são os mais conhecidos aqui entre nós, todos eles passaram por situações bastante dramáticas nesse relacionamento com o mundo espiritual, através de suas mediunidades, que eram ostensivas, no mais alto grau, para todos eles. Então, no caso do Chico Xavier, por exemplo, na sua biografia, no filme que traz ali uma ideia de como foi a sua infância, a sua juventude, ele apanhava, ele era agredido pelo fato de ver espíritos. Então ele acabava se acostumando com isso também. Raul Teixeira a mesma coisa, o Divaldo, Dona Ivone. Então cada um desses médiuns eram tratados, na verdade, como pessoas desequilibradas. Muitas pessoas que buscam centros espíritas, muitas pessoas que vão em busca de tratamentos espirituais, relatam essas aparições, porque sentem que é real, mas não podem, por exemplo, manifestar em suas famílias, em seu trabalho, nas crenças que acabam, que professam. Isso porque, dentro desses ambientes, essa ideia do sobrenatural, essa ideia do fantástico, do mundo dos espíritos, não passa de uma fantasia. E, na verdade, a gente lembra que, estudando aquilo que faz parte das leis naturais, principalmente a continuidade da vida após o desencarne, após a morte do corpo físico, e principalmente o relacionamento entre o mundo espiritual, essa interação do mundo espiritual com o mundo material, é bastante real, não é simplesmente uma fantasia. Mas a gente lembra sempre que esses medos, essas fobias que vão se desenvolvendo, muitas vezes levam o indivíduo a extremos
que não passam realmente de situações criadas pela mente desequilibrada. Então nós temos pessoas, né, jovens, crianças, que sentem pavor de entrarem num quarto sozinho, né, ou então aquela cena clássica, né, a criança vai entrando no quarto sozinho e de repente num salto mágico ela vai para cima da cama para não passar perto, imaginando que alguma mão esquelética vai pegar no pé dela. E isso durante a adolescência, mas depois com a maturidade isso vai desaparecendo para algumas pessoas, para outras, quer dizer, para a maioria das pessoas, para algumas não, para algumas continuam. Eu conheço pessoas, por exemplo, pessoas muito próximas da nossa família, que mesmo sendo adultos, quando você quando você traz essa ideia de uma casa escura, me lembro que nós estávamos com um primo em casa, e numa chuva muito grande acabou a energia. Aí, naturalmente, né, acendemos as velas, acendemos lanternas, aquela coisa toda, mas só o fato de você andar no corredor da casa, segurando uma vela, por exemplo, já provocava nele assim uma ansiedade enorme. Então todo mundo tinha que conversar com ele claramente, não poderia contar história, não poderia brincar, fazer absolutamente nada, porque ele tinha verdadeiro pânico, e tem verdadeiro pânico dessa ideia do mundo sobrenatural. E isso já tem mais de 30 anos, tem 35 anos para cima, né? Então é sempre importante a gente perceber que esse medo, muitas vezes gerado por uma questão de desequilíbrio emocional, de um distúrbio que a pessoa sofra, muitas vezes tem um fundamento de verdade, provocada por experiências que o indivíduo vivenciou, que são reais na comunicação com o mundo espiritual. Mas aí, diagnosticar aquilo que é real daquilo que é fantasioso é um trabalho demorado, é um trabalho delicado de se fazer, que tem que levar com muita seriedade, porque muitos desses depoimentos são verdadeiros. Então, quer dizer, eu dou o meu depoimento, conto aquilo que eu vi, conto aquilo que eu senti, e as pessoas não acreditam. Né? A gente vê naquele filme O Sexto Sentido, é muito interessante que tem uma das cenas em que o garoto se encontra na cozinha, e aí então aqueles fenômenos físicos acontecem, né? De, por exemplo, portas de armários abrirem e tudo mais, né? Então de imediato a mãe acreditava que era ele que fazia aquilo. Até que as experiências foram surgindo, percebia que não era ele que fazia. Até que teve a revelação no final de que realmente o garoto era médium e que ele vivenciava essas experiências. Então, muitas situações acontecem dessa forma, quer dizer, não dá credibilidade, porque normalmente essas histórias de fantasmas não passam de histórias e não de histórias. Caminhando colocou bom dia, né? O desequilíbrio existia, mas em relação a um padrão de normalidade de uma maioria, né? Ele pagava o preço por ser diferente, né? O silêncio seria uma opção, mas preferiu se manifestar sem, né? Muitas vezes até irresistível, né, Caminhando? Ele não consegue resistir a esse tipo de estímulo, e algumas vezes a gente brincava também, né, de falar que estava chegando alguém pelo corredor, aquela coisa toda. Ele tinha uma reação séria, uma reação que não era simplesmente uma brincadeira, percebia o verdadeiro pânico por tocar nesse tema, né? E da mesma forma também tem uma outra prima que conta a mesma história, que a gente sempre brinca, né? Que ela não consegue nem assistir Branca de Neve porque tem a bruxa de tão feia. Então ela tem o pavor, não consegue ver absolutamente nada de filmes, né? Então na verdade essa espectrofobia é característica dela também, né? Então pessoas próximas nossas, que já são adultas, né? Com mais de 40 anos, 45 anos para mais, continuam ainda vivendo esse mesmo tipo de sensação. Então isso faz parte da nossa natureza. Agora, quais são as causas que levaram a isso? A psiquiatria procura fazer uma análise fria da realidade do indivíduo, não levando em consideração, por exemplo, o aspecto espiritual, a sua sensibilidade, as suas lembranças de existências passadas, ou aquelas reminiscências de lembranças guardadas no seu inconsciente por experiências traumáticas. Sempre diz assim, não, você não está bem, você tem que fazer terapia. Quantos e quantos médiums são hospitalizados em clínicas psiquiátricas, né, em hospitais psiquiátricos, levados como desequilibrados mentais? E, na verdade, são indivíduos que estão obsediados, indivíduos que têm uma mediunidade desequilibrada e acaba levando a esses transtornos. Então isso é real. Né? Então, e a gente lembra sempre, né, eu toquei nesse assunto porque a espectrofobia, muitas pessoas, por incrível que pareça, elas têm medo, mas elas gostam de ir nesse lugar para sentir a adrenalina. Né, o seu sistema simpático, ele solta ali aquela adrenalina para dar uma sensação prazerosa para muitos deles que gostam dessas sensações. Então hoje, né, inclusive a gente percebe que é natural, que é comum hoje aqueles filmes
que tratam, né, daquelas pessoas que carregam aquelas câmaras amadoras, entrando em casas que são abandonadas e casas com fama de serem assombradas e tudo mais, e aí eles gostam de se trancar lá dentro, gostam de se aventurar por esses ambientes, simplesmente para levar susto. E isso é algo que todo mundo gosta, por isso que nós temos hoje a grande quantidade de filmes de terror que são lançados, que não é de hoje, há muito tempo é assim, principalmente explorando a nossa imaginação, explorando esse medo que nós temos desse desconhecido. Silvani colocou bom dia, né? Isso aconteceu hoje comigo, né? Acordei e vi uma mulher muito bem vestida. Levei um susto e orei, né? Mas fiquei um pouco assustada, né? Quem não fica, né? O problema da nossa relação com o mundo espiritual não é os espíritos em si, mas é o modo como eles se manifestam. E principalmente que os espíritos que se manifestam desse modo intempestivo são aqueles espíritos que têm um nível evolutivo um pouco inferior, digamos assim, né, um pouco mais brincalhão, um pouco mais agressivo, sem ter aquele cuidado de se manifestarem. Eles aparecem, né, abruptamente, exatamente para provocar esse tipo de efeito. O medo é uma arma fundamental. É uma arma fundamental utilizada pelo mundo espiritual para poder interferir aqui na nossa rotina, aqui no nosso cotidiano. Então a gente lembra sempre, quando se fala sobre esse tema, nós temos aquelas palavras, né, que são palavras mágicas, que sempre despertam a atenção das pessoas. Pode perceber que se você estiver, por exemplo, num ambiente onde tem outras pessoas à volta, e você começa a falar de algumas histórias, colocando uma dessas palavras que eu vou dizer para vocês, certamente as pessoas vão parar de fazer o que estão fazendo e vão prestar atenção. Assim como se você estiver trocando de canais e você passa num programa e ele solta uma dessas palavras ou aparece escrita uma dessas palavras, você vai parar para poder ver o que está falando, o que é natural para todo mundo. Por exemplo, espíritos, assombrações, fantasmas, gente morta, aparições, demônios, são palavras-chave que despertam a curiosidade de todos nós quase por uma reação instintiva. Não é nem porque a gente tem interesse, é porque isso realmente provoca em nós, desperta em nós uma certa curiosidade. Mesmo que algumas vezes você preste atenção para poder desmascarar. Como é o caso das pessoas que dizem, eu não acredito na existência de espíritos, eu não acredito em assombrações, não acredito em fantasma, não acredito em nada disso. Para mim, gente morta não existe e tudo mais. Então, só o fato de ouvir aquilo, mesmo que ele queira reagir para poder tirar essa ideia, dissipar essa fantasia, ele vai prestar atenção. É instintivo, não adianta a gente querer simplesmente fazer de conta que não existe. Então, aqui agora a gente vai para o nosso livro dos médiuns para tratar desse assunto, que nós temos aqui na questão número 12, né? A gente lembra que no estudo passado nós falamos da questão número 11, né? Pois é, né? Aqui a gente tem, por exemplo, no item número 11, que foi o último item que nós conversamos, né? Bom dia, João, bom dia, soldado. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? Aí a gente falou sobre isso, né? A Dama Branca é uma história medieval que é bastante comentada e lembrada na França, principalmente na época de Kardec, de uma jovem, de uma nobre que acabou desencarnando em virtude de um acidente, e depois daquele acidente ela continuava se manifestando por causa de uma enchente, né, próximo de uma região do local onde ela vivia, e aí então conta, né, reza a lenda que ela aparecia vestida de branco naqueles locais para poder orientar as pessoas que passavam por ali para não sofrerem aquilo que ela sofreu. Então Kardec perguntou se há alguma coisa de real nessa história, e aí então a resposta é que é um conto extraído de 1000 fatos que realmente se verificaram. Ou seja, tem ali um fundo de verdade, mas certamente ali com todas as alegorias características da nossa criatividade, né? Como a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, esse é o 11, filhinha, já vou passar para 12. Como é o caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente sempre comenta sobre isso, o caso da famosa loira do banheiro. Né, uma jovem que ia se casar, que foi abandonada, que apareceu no banheiro, aquela coisa toda. Né? Então, aqui a gente tem também, inclusive essa loira do banheiro também tem ali as várias e várias versões que são contadas, né, de acordo com a geração, de acordo com o local, de acordo com
né, com o entendimento de cada pessoa, cada um conta a sua própria história. Então a gente sempre gosta de aumentar um pouquinho mais, que é bem interessante, né? E sem falar naquelas situações onde a gente forma ali as nossas rodas em volta de uma fogueira, em volta de uma vela, para contar histórias de terror, né? Que criança que nunca fez isso? De ficar simplesmente contando história para dar susto nos outros, ou para poder levar susto, ficar todo encolhido e depois não dormir direito, né? A mesma coisa também. Isso acontece em todos os locais do mundo, sempre foi assim. A gente vê, por exemplo, pensa assim, mas essa história de fantasma, ela é muito localizada nesse ou naquele local. Hoje é uma moda, por exemplo, dos cineastas japoneses, coreanos, tailandeses, fazerem filmes sobre fantasmas. E fazem filme, por incrível que pareça, que fazem sucesso. Como é o caso, por exemplo, né, A Morte Está ao Seu Lado, e outros filmes que foram lançados, né, que fizeram realmente grande sucesso. Então eles fazem ali o jeito deles, maqueiam, né, os espíritos, os atores, né, de acordo com as ideias que ele tem, né. Agora virou moda aqueles espíritos com os olhos brancos, né, aquelas moças com aqueles cabelos longos escorridos, vestidas de branco com aqueles olhos brancos, né, uma maquiagem clássica também daquele local do Oriente. Então é uma forma que eles imaginam o mundo espiritual, né. Então agora a gente se pergunta, né, até onde essa imaginação simplesmente faz parte da criatividade, ou é alguma coisa que foi vista num sonho, alguma coisa que foi contada e tudo mais, né. Então histórias nós temos aí pelo mundo todo. No item número 12, então, que é o que a gente vai estudar hoje, nós temos aqui a pergunta de Kardec, né? É racional temer os lugares assombrados por espíritos? Então Kardec, com essa mania de fazer essas perguntas lógicas dele, como ele já fez em outras situações, se a gente deve ter medo de espírito, se a gente deve temer os locais assombrados e tudo mais, né? Então, quando ele pergunta se é racional, a resposta dos espíritos é não, não é racional temer esses locais. Só que, na verdade, quando a gente trata de um tema como esse, a gente não fala de racionalidade. A gente fala de instinto, de defesa. É o medo natural que nós temos do desconhecido, daquilo que nós consideramos sobrenatural, e não algo que é natural. E aí então é racional? Não, não é racional. Né, histórias, por exemplo, de fantasmas, né, eu posso lembrar para vocês, né, eu trabalhei na área de enfermagem durante um tempo e trabalhava num CTI. E ali então algumas vezes alguns pacientes iam a óbito. E aí nesse caso, né, era nossa incumbência, nós os enfermeiros, prepararmos ali o corpo daquele paciente para até que chegasse, né, o pessoal da funerária, os familiares e tudo mais. E nisso vinha um tamponamento, que era ali, né, a introdução de algodão com éter nas cavidades para evitar saída de secreções, aquela coisa toda, né. Então a gente preparava ali todo o material, né, a gente naturalmente paramentados para evitar qualquer tipo de contaminação. E aí então fazíamos o trabalho. E a parte mais difícil de todas elas, eu me lembro, foi uma experiência terrível, que foi colocar algodão na garganta da pessoa que estava ali. Então a gente tinha que colocar para evitar que houvesse ali algum tipo de regurgitação, né, que saísse alguma coisa do estômago dela. E aí então pegava com o dedo e ficava empurrando o algodão garganta abaixo. E o medo daquele cadáver morder o dedo cada vez que raspava ali no dente, né? Então essas histórias a gente contava o tempo todo. E depois de prepararmos esse corpo, nós levávamos então ali para a salinha do velório. E aí então vinha aquele corpo amarrado com o lençol, né, aquela maca, o lençol cobrindo ali o cadáver. E aí então todo mundo, né, todos os novos jovens que chegavam ali para trabalhar com a gente, todo mundo pregava uma peça, né? Não tinha como não brincar com isso, né? Então alguém ficava deitado na maca, de repente o jovem ia empurrar a maca, essa pessoa levantava e ele saia gritando. Então eram essas brincadeiras de bom gosto que só os jovens são capazes de fazer, né? E aí então nós levávamos pro velório, para a sala do velório, uma sala não era muito grande, uma sala muito grande, não era muito grande, tinha ali aquela luzinha vermelha daquela caixinha onde coloca ali a hóstia, né, do culto católico, as cortinas pretas em volta, e atrás das cortinas não tinha nada, era simplesmente uma parede. Então assim, era só cortina como decoração, né? E quando você falava para alguém assim, vai lá e puxa aquela cortina, a gente sabia que tinha uma parede ali atrás, mas vai que não tivesse. Então, quer dizer, dificilmente a gente entrava sozinho ali à noite, por exemplo, porque era um medo muito grande. Então é uma reação natural de defesa, de você imaginar que ali tem alguma coisa desconhecida. Bom dia, Balk, grande abraço, meu amigo.
que ali tinha alguma coisa desconhecida, que alguma coisa poderia surgir ali atrás daquela cortina, que aquele corpo pudesse sair sozinho. Então era um pavor natural que nós tínhamos. Então quando Kardec pergunta, é racional temer lugares assombrados? Não é racional. Mas nesse caso a razão, na verdade, ela acaba sendo sublimada pelo instinto, pelas fantasias da nossa mente. Mas ainda assim Kardec coloca, que os espíritos colocam, os espíritos que assombram certos lugares e os põem em polvorosa procuram antes divertir-se à custa da credulidade e da covardia das criaturas do que fazer o mal. Então a gente lembra sempre, né, que embora os espíritos sempre falam que os espíritos riem dessa nossa reação, desse nosso comportamento, diante, né, do contato, diante da influência que eles podem exercer através dos fenômenos, a gente lembra que muitos desses espíritos não querem fazer graça. Eles querem mesmo afastar as pessoas de perto, porque eles querem ficar sozinhos, eles querem proteger aquilo que eles acreditam que ainda lhes pertence. Eles querem se vingar de alguém. Então, na verdade, não existe nada de muito humor, mas é uma reação agressiva mesmo que eles têm para poder expulsar as pessoas. E isso se torna muito mais fácil, se torna muito mais simples a partir da nossa reação, da nossa covardia. Ou seja, primeiro da nossa credulidade, porque a gente acredita que isso é possível, ainda mais nos tempos atuais, né, onde nós temos ali, virou uma moda nos cinemas, na televisão, falarmos de zumbis, ou seja, de mortos-vivos, falarmos de fantasmas. Então temos aí filmes para todos os gostos, seriados para todos os gostos, documentários para todos os gostos, tratando desse assunto. Na televisão você liga ao meio-dia, tem um programa jornalístico falando de locais assombrados, aqui em São Paulo, por exemplo. Então isso está sendo falado o tempo todo, e as pessoas gostam de assistir isso. Por isso a nossa imaginação acaba sendo alimentada cada vez mais com essas imagens, cada vez mais tétricas, cada vez mais pavorosas, e a gente registra isso no nosso inconsciente, e quando surge aquela oportunidade de alguma coisa nos ameaçar vinda do mundo espiritual, de imediato a nossa mente acessa o nosso arquivo com aquelas figuras que foram armazenadas. E aí então a gente acaba intensificando cada vez mais. E isso se torna para nós nos tornamos, nesse caso, alvos bastante vulneráveis para o mundo espiritual, que acaba aproveitando essa nossa credulidade e essa nossa covardia, porque a gente sempre lembra, né, se você é corajoso, aquela brincadeira, né, se você é corajoso, entra no cemitério, pega lá uma flor e me traz de volta. Aí uma prova de coragem para os jovens é exatamente ali cumprir com esse ritual, para demonstrar a sua grande coragem. Aí ele entra, não acontece nada, ele volta, né, embora ele seja corajoso ali, o coração dele está espremido ali, né, porque ele fala assim, eu não acredito em bruxas, né, aquela história do velho ditado espanhol, né, eu não acredito nas bruxas, né, mas que elas existem. Então eu não acredito nos fantasmas, mas vai que aparece um. Então pelo sim, pelo não, a gente sempre vai com o pé atrás, eu entro no local, mas sempre com o pé virado para fora, para caso eu precise sair correndo, né. A Silvânia colocou, né, será que esses autores de filmes fantasmagóricos são assediados por espíritos menos evoluídos, porque a imaginação deles é no mínimo interessante? Olha, a gente lembra sempre, Silvânia, que a influência do mundo espiritual era sempre muito real. Era sempre real, né? E os espíritos nos influenciam com as mais diversas intenções. Eles podem inspirar, por exemplo, um artista que vai pintar um quadro de uma natureza belíssima. Eles podem inspirar alguém que vai fazer um programa jornalístico com conteúdo bastante construtivo e instrutivo também. Eles podem inspirar alguém que vai fazer uma novela que tem ali um tom de erotismo, um tom de violência. Eles podem inspirar os cineastas que fazem os filmes de terror. Então, na verdade, é assim, nós atraímos os espíritos de acordo com as nossas intenções. E certamente nós temos ali também aqueles espíritos que nos ajudam em tudo aquilo que nós temos intenção de fazer. Então dizer assim, eles são influenciados, certamente são, porque todos nós somos. Uma criança fazendo uma prova, por exemplo, numa escola, ela pode estar ali sendo influenciada pelos espíritos. A própria história do Chico Xavier falava sobre isso, a gente já comentou, né, numa situação que ele tinha que fazer uma redação, ele fez a redação. Uma redação belíssima, e aí depois ele contou que quem contou para ele quem ajudou ele a fazer aquela redação não foi ele, mas foram os espíritos. E aí foi colocada a prova, aquela história toda que a gente conhece, né? Então, quando a gente chama, se você por acaso é um traficante de drogas, certamente você terá espíritos que te ajudará nesse intento.
né? Se você por acaso é um médico, você vai ser influenciado nesse intento. Se você é alguém que vai fazer um filme de terror, por exemplo, certamente a sua mente é alimentada com essas imagens, com sugestões dessa natureza. Então certamente que sim, né? Mas aí nós temos ali, os espíritos influenciam, se influenciam, mas cada autor também tem a sua cota de criatividade. Então, na verdade, ele cria também essas mesmas ideias, né? O soldado colocou, né, espíritas ou simpatizantes com medo de fantasmas, é no mínimo curioso. Olha, espírita, você ser espírita, soldado, é a sua razão que decide. Você ter medo de fantasmas é seu instinto, né? Então a gente não conseguiu ainda equilibrar os dois. Então a gente está ali aprendendo, né, a lidar com isso tudo. Então muita gente fala, né, não, mas você é espírita, você não tem medo de fantasma. Tem médiums que têm pavor de fantasmas. Principalmente porque muitos desses médiums são médiums que não têm um controle da sua mediunidade, não têm boas influências, e aquilo que eles veem do mundo espiritual é algo extremamente assustador. Os espíritos com suas aparências, os espíritos com suas intenções, a forma como eles se manifestam. Então muita gente diz assim, mas você é um médium e você tem medo de fantasma? Você não sabe o que ele vê. Já pensou, você acorda, por exemplo, de madrugada, 3 horas da manhã, tem alguém com uma aparência de morto-vivo em pé do teu lado da tua cama te olhando? Quer dizer, isso quer dizer, ser médium nesse caso é, na verdade, um ponto bastante negativo. Chico Xavier, mais uma vez falando dele, a gente sempre lembra, né, que Chico Xavier vê os familiares, vê os espíritos amigos, ele vê Meimei, ele vê Emmanuel, vê tudo isso, mas ele vê espírito suicida também. Ele vê espírito obsessor. Então ele não seleciona quem ele vai ver, ele simplesmente vê. Agora a questão é de que forma que ele vai reagir diante desses contatos. E é aí que entra a educação, que entra a instrução, mas o medo continua. É aquele susto que você leva naquele momento, mas você para, respira fundo e fala, não, eu só estou vendo um espírito. Essa aparência dele é por causa das condições em que ele se encontra, é o nível evolutivo dele, mas aí você vai pensar nisso daí numa fração de centésimos de segundo. Naquele momento em que você vê e pensa, você tem duas opções, ou você para, congela e pensa, ou você sai correndo. Normalmente a gente opta pela segunda escolha, né? A gente prefere sair correndo para depois pensar naquilo que aconteceu, né? Então, não entendi o que você colocou, soldado, não entendi, só estou comentando assim que nesse caso a gente tem essa situação. Que a mediunidade muitas vezes ela acaba sendo ali alguma coisa que descontrola o indivíduo. E é muito difícil, né? Porque você fala assim, não, eu sou médium, então eu vou lá no centro espírita só naquele horário, eu vou encontrar com espíritos só naquele horário, eles vão trabalhar de modo muito comportado, e a pessoa se esquece que ele dorme, que ele acorda, que ele trabalha, que ele fica sozinho à noite em casa, e que a mediunidade dele não liga e desliga apenas, mas ele tem como controlar nesse caso, né? O soldado quis dizer, né, que estudar o mundo espiritual é a própria base do espiritismo, que vem das comunicações e ter medo deles, né? Pois é, as comunicações vêm dos bons amigos e dos maus amigos, como é que ficam? Né? O Balk colocou, né, nós achamos graça quando assustamos os outros. Imagina então os espíritos zombeteiros, né? Pois é, a Vaninha é uma dessas, né? Ela já fez a escolha que uma das funções dela no mundo espiritual vai ser pregar algumas peças em alguns desavisados que querem aprontar aqui para o nosso lado, né? O Zé colocou em cima para nós, né, na infância, morava de frente ao necrotério. Eu fazia caveira com uma mão verde e colocava uma vela acesa dentro, né? Apavorava as idosas que por ali passavam, né? Nada como uma expiação, Zé. Tá? Umbral, expiação, isso aí está esperando gente como nós, assim, não se preocupa. Então não há nada, não existe crime sem punição, a gente lembra sempre, né? A gente vai passar por isso também, tá? Pessoal, só para lembrar, a Vaninha disse que daqui a pouco, né, colocou aí para nós que daqui a pouco às 10h30 no GNT vai ter ali uma colega do Centro Espírita Maria Angélica que vai uma entrevista que vai ser reapresentada, uma entrevista que ela deu sobre perda de ente querido, no caso o seu filho, para Cissa Guimarães, que depois de ter perdido seu filho, ter se separado do seu filho pela desencarnação, ela acabou então abraçando esse programa, entrevistando pessoas que passavam pela mesma dor. Então, no caso, né, uma amiga que é espírita, né, que trabalha lá no centro onde a Vaninha frequenta, vai ser representada às 10h30. Então, assim que acabar o nosso estudo, vocês correm lá na GNT, para quem tem a net é o canal 41, né, só coloca lá então, e aí vocês vão, né, poder acompanhar ali aquilo que ela colocou. O programa chama Viver com Fé. Né? Tá ali, ó, o filho dessa amiga suicidou-se, né? Então tem mais um agravante nessa história, principalmente porque diz respeito ao tema que nós estudamos, né? Porque quando se fala sobre suicídio, e é um tema que a gente tem falado, tem até um documentário
triste, mas bastante interessante, chamado A Ponte, produzido nos Estados Unidos. E esse A Ponte foi um cineasta, né, que decidiu analisar a quantidade de suicídios que tem naquela ponte Golden Gate, ali de São Francisco. Então ele posicionou uma câmera durante um período, durante 30 dias, ali na parte de baixo da ponte, filmando essa estrutura, né? E ali então ele podia contar quantas pessoas se jogavam dali naquele período. E aí então via, né, que de repente do nada saía aquele espirro da água porque alguém tinha acabado de saltar. E o documentário faz uma análise, né, da vida das pessoas, analisando o comportamento que elas tinham, a reação dos familiares e tudo mais, né? Então muitas vezes a gente pensa no suicida apenas como aquele espírito que foi, mas a gente não pensa no suicídio como um trauma para todas as pessoas que estão envolvidas, né, os familiares, os amigos e tudo mais. Então nesse caso, né, temos esse documentário A Ponte, porque a gente tem falado, né, sobre o desgosto da vida e o suicídio no Livro dos Espíritos. Então a gente tem agora também essa entrevista com uma mãe, né, que teve o seu filho desencarnado e vítima do suicídio, né? Então vale a pena a gente assistir como instrução, como consolação também, né? Vamos lá, o soldado colocou para nós: os maus espíritos agem pelo que é permitido por Deus, podemos agir por eles, né, pelo uso do bom senso e com os princípios e valores do Espiritismo. Estar desencarnado é um mero detalhe, né? Sim, né? Basta a gente ter um comportamento adequado, porque Kardec até fala sobre isso, né? Ele lembra aqui no item número 13, ele coloca para nós aqui: há um meio de expulsar, de os expulsar? Ou seja, a primeira aqui em cima ele pergunta: é racional temer lugares assombrados pelos espíritos? Coloca que não é racional, que os espíritos se aproveitam da nossa credulidade e tudo mais. 13. Há um meio de os expulsar? A resposta: sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve mais para atraí-los. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrai os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Então essa orientação aqui dos amigos espirituais, bom dia pessoal que chegou, essas orientações dos amigos espirituais trazem exatamente essa lembrança, né, que é a questão de, se você por acaso tem uma casa poluída, vamos dizer por fumaça, por exemplo, basta que você deixe a casa arejada para que haja a troca de gases, né, tirando ali a fumaça e entrando o oxigênio, que tudo se transforma. A água é a mesma coisa, você tem um pote de água suja, basta você jogar água limpa em abundância que você vai ter a substituição e essa água vai ficar limpa também. A mesma coisa acontece na questão das energias, das vibrações, das presenças espirituais. Então, nesse caso, nós temos ali essas casas, esses locais que são considerados como assombrados, ou muitas vezes que até realmente são assombrados, não são apenas considerados, mas ali existe realmente a manifestação espiritual. Mas a situação que a gente vivencia é exatamente essa: a falta de conhecimento do mundo espiritual, a falta de entendimento por parte dos encarnados sobre essa nossa relação com o mundo espiritual, sobre a questão da mediunidade, a questão das energias que envolvem esses dois ambientes, os níveis evolutivos dos seres envolvidos e tudo mais, faz com que a gente fique muito mais preocupado do que interessado em fazer essa transformação. Naquele artigo que nós estudamos, a história de um condenado, o espírito de Castelnaudary, nós temos ali uma passagem interessante, que a história conta, né, como a gente já lembrou, que era ali uma pessoa que morava numa casa e ela sentia ali a presença de um espírito constantemente. E ele tinha, o comportamento dele era exatamente desafiar aquele espírito, né, desafiá-lo a aparecer, desafiá-lo a fazer alguma coisa e tudo mais. Ele acabou fazendo, ele provocou ali uma situação onde o senhor que morava naquela casa tinha ali um problema de coração, era um cardiopata, e aí então ele acabou levando um susto e veio desencarnar por causa disso. Então o espírito, na verdade, provocou esse desencarne simplesmente como ele simplesmente apareceu, se materializou, a pessoa viu do nada, levou um susto, passou mal e desencarnou. O filho com a esposa foram morar nessa casa, ali então ele sentiu um tapa no rosto.
Ele estava sozinho em casa, sentiu um tapa, e aí ele percebeu então que houve essa manifestação física, esse efeito físico contra ele. Vindo ali, tendo ali a realidade dessa manifestação, ele então solicitou a ajuda daqueles que são os mais comuns, principalmente naquela época. Se você vê um fantasma, você vai chamar quem? Você vai chamar um padre, para que possa, ele, através do ritual do exorcismo, por exemplo, fazer com que aquele espírito vá embora. E aí então, veio ali um padre, fez ali algum ritual, aquela coisa toda, nada aconteceu, o espírito continuou presente. Aí depois teve a evocação, Kardec ficou sabendo dessa história, fez a evocação lá na sociedade, conversou, teve aquele contato com o espírito, conversou com São Luís, que era ali o orientador, o instrutor da sociedade, bom dia, Flávio, que era ali o instrutor da sociedade, daquele grupo de estudos, de trabalho. E é então uma questão interessante que ele colocou, que muitas vezes as pessoas podem resolver esse problema fazendo ali preces pelo desencarnado. Então ele está ali, ele é desencarnado, faz uma prece por ele, para poder ali aliviá-lo no seu sofrimento, ajudá-lo a sair daquela condição, ou como diz popularmente, ajudá-lo a encontrar o seu caminho. Que na verdade é só simplesmente ajudá-lo no seu esclarecimento e no seu processo evolutivo. Só que o detalhe mais interessante é que quem está envolvido, no caso os donos da casa, poderiam fazer isso com muita efetividade para ajudá-lo, que foi o que fizeram os moradores, seguindo a orientação de Kardec, fizeram isso com frequência naquelas preces e tudo mais, para ajudá-lo, e isso fez um efeito positivo. Depois ele respondeu na própria reunião, o espírito se manifestando, que isso foi muito positivo, que fortaleceu, que trouxe para ele um esclarecimento, que ele saiu daquela punição de ficar preso naquele ambiente, revivendo o crime que ele cometeu no seu passado e tudo mais. Então a orientação é simplesmente essa, quer dizer, aqueles que estão envolvidos podem ajudar diretamente através das suas ações, por exemplo, através dessas orações contínuas, dessas preces de assistência. Mas normalmente o que a gente faz? Chama alguém para resolver o problema. Se o espírito se encontra vinculado ao ambiente, ou aos moradores daquele ambiente, daquele local, e essas pessoas chamam alguém para poder rezar por eles, quer dizer, o vínculo continua. Porque se eu estou ligado a você e você não se importa comigo, por que eu vou ter medo de outra pessoa? E aí então vem aquela ideia do exorcismo, que a gente vai poder conversar um pouquinho mais aqui embaixo, que Kardec coloca, sobre a eficácia do exorcismo. Então, na verdade, é assim, se um espírito se vincula a você como sendo um obsessor, na verdade, se você não se transformar, porque essa é uma instrução que todos os centros espíritas passam para as pessoas que vão em busca de uma orientação. Chega no centro espírita, passa no atendimento fraterno e fala assim, olha, eu estou com uma sensação estranha, estou tendo ali pensamentos ruins, tenho ali sentido a presença de alguém e tudo mais. Qual é a orientação? Então você vai fazer o seguinte, você vai estudar o Evangelho, você vai tomar seus passes, você vai fazer o seu Evangelho, você vai mudar a sua atitude, em muitas situações. Vai com Deus, Miriam, bom dia. Beijos. Você vai mudar o seu comportamento, porque na verdade é a sua postura atual que se encontra ali atraindo, que faz com que você atraia esse espírito próximo a você. Seja ele um espírito oportunista, querendo aproveitar a sua condição para poder se beneficiar, seja um espírito vinculado diretamente a você como um espírito obsessor. Então, na verdade, você se transforma e você se liberta. Mas normalmente as pessoas fazem o quê? Pagam para alguém fazer uma reza, pagam para alguém fazer um ritual. E então vem alguém, faz um trabalho, pronto, meu filho, você está livre do mau espírito. Pouco tempo depois, você pode até fazer com que esse espírito seja retirado de perto à força, porque no mundo espiritual nós temos ali aqueles espíritos que fazem também esse tipo de tarefa, que são ali o pessoal da tropa de choque, por exemplo, mas pouco tempo depois, se você não mudou a sua conduta, você continua atraindo esses espíritos. Então, como foi colocado para nós aqui, se há um meio de expulsar. Sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve mais para atraí-los, exatamente porque a gente lida com a fantasia. Quando eu falo em exorcismo para vocês, por exemplo, quem já assistiu aqui a algum exorcismo real? A gente nunca viu. Quando se fala em exorcismo, o que a gente pensa? No filme O Exorcista, no filme não sei o que do demônio, não sei o que do diabo. A gente vê na ficção e imagina que aquilo é o ritual. Sendo que, na verdade, o trabalho realizado por esses sacerdotes, por esses representantes religiosos, o trabalho deve estar vinculado diretamente com as pessoas responsáveis ou as pessoas afetadas por essa influência. Então, na verdade, é um trabalho de parceria. Eu vou até você para te orientar naquilo que você deve fazer.
E não eu fazer o trabalho por você, porque se ele está vinculado a você ou à sua casa, então quer dizer, o problema é com você. Não existe uma força sobrenatural que vai arrancá-lo, ou se arrancá-lo, vai te proteger para todo sempre. Na verdade, é o próprio indivíduo que se protege. 13a. Mas há pessoas muito boas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. E aí aquela história também, né? Sempre vítima, né? Poxa vida, ele é uma pessoa tão boa, ele não fez nada, é aquela criança, coitadinha. É tão jovem, já fica ali sendo assediada pelos espíritos, já fica atormentando e tudo mais, né? Pois exatamente, Flávio, né? A casa assombrada é, de certa forma, nossa casa mental. O espírito pode até estar vinculado àquele local, mas é a compaixão, é o amor que vai fazer com que seja dissipado esse vínculo. Mesmo que não tenha nada a ver com você, mas com o ambiente, a partir do momento que ele começa a ser esclarecido, como foi o caso que aconteceu nessa história de um condenado que a gente leu na Revista Espírita, e também temos esse artigo no Céu e Inferno, é exatamente isso, quer dizer, você faz alguma coisa por ele, e ele acaba depois se beneficiando disso também. Quer dizer, eu não tenho nada com você, mas eu faço por você. E naturalmente tem que fazer por intenção da pessoa. Algumas vezes a pessoa faz, as pessoas dizem assim, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai rezar por ele para que ele vá embora logo. Então na verdade você não está fazendo por ele, você está fazendo para se livrar dele. E aí também é uma grande ilusão. Poxa vida, a gente reza o tempo todo e esse cara não vai embora. Então enquanto você não mudar o seu sentimento e ter compaixão pela pessoa, para que ele possa sentir o seu desejo de ajudar, por que ele vai se modificar? A sua prece não passa de prece vazia, prece interesseira. É aquela barganha que a gente faz. Eu rezo por você, você vai embora, tá bom? Ah, mas o que você sente por mim? Nada. Eu só quero que você suma daqui para viver em paz. E esse é um equívoco que a gente tem também. É sempre aquela coisa, eu faço por alguma coisa, não faço pelas pessoas. Eu não quero fazer para te ajudar. Eu quero fazer para me ajudar. E para isso eu estou tentando fazer ali uma troca. O soldado colocou, na pessoa se reformar intimamente traz benefícios imensuráveis, né? Se você quer um mundo diferente, comece mudando a si próprio e toda a sua volta também. É uma consequência natural. Então, na verdade, a gente pensa assim, olha, se transforme que tudo vem como consequência. 13a. Então, mas há pessoas muito boas que vivem às voltas com tropelias dos maus espíritos. A gente lembrou das crianças, a gente lembrou de outras pessoas que são pessoas comuns que vivem suas vidas com honestidade, com tranquilidade, não faz mal para ninguém, está ali sempre sendo atormentada. Por que esses coitados são vítimas? Coitados entre aspas, naturalmente. Porque é a visão que se tem. Você não imagina que essas pessoas podem ter vínculos com os espíritos, não sabemos quais são os sentimentos que estão que as envolvem, né, na sua intimidade. E aí então a gente olha que aquele coitadinho, aquela pessoa tão boa, passa por essa dificuldade toda. Resposta dos espíritos. Se essas pessoas forem realmente boas, isso pode ser uma prova para exercitar-lhe a paciência e incitá-las a serem ainda melhores. Mas não acrediteis que os que mais falam da virtude é que a possuem. Os que possuem qualidades reais quase sempre o ignoram ou nada falam a respeito. Então, a gente vê que a bondade, na verdade, ela sempre está muito próxima da humildade. Então a pessoa que diz assim, mas eu sou uma pessoa muito boa, só faltava ele dizer assim, e eu me orgulho muito disso. Então, na verdade, a pessoa que realmente tem bondade no coração, a pessoa que é humilde, ela vai reconhecer o seu lugar. E aí aqueles que se queixam, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que fazem isso comigo? No mínimo ela já é orgulhosa, já abre ali as portas mentais para esse tipo de influência. Mas um detalhe interessante, quando a gente faz um estudo sobre essa questão das influências, a gente tem que considerar de um modo bastante importante a questão dos vínculos que ela tem com esses espíritos. Nessa existência atual eu posso ter me transformado com a intenção de me melhorar daquilo que eu fui anteriormente. Só que naquilo que eu fui anteriormente eu criei vínculos e muitas vezes aqueles mesmos espíritos continuam me perseguindo. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso quando nós falarmos sobre a questão das obsessões, das influências espirituais. A gente vai ver que muitas vezes o motivo dessa relação, ela se encontra no passado, não se encontra no presente. Hoje eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, mas eu mudei de lá para cá. Quando eu percebi que o meu comportamento anterior era um comportamento negativo, mas muitas vezes o perdão que eu poderia ter recebido daqueles que foram minhas vítimas, esse perdão não veio. Ele vem através do quê? Através da vingança, através da perseguição.
Por isso, então, a gente percebe que, estando num local em que eu não tenho vínculo nenhum com aquela pessoa, se por acaso aquele espírito está revoltado com a vida, se aquele espírito está de mal com todo mundo, se ele quer ficar sozinho e eu estou atrapalhando, é aí a oportunidade de eu exercer exatamente a fraternidade, exercer a caridade para poder ajudá-lo. Agora, se eu tentar enfrentá-lo, a gente lembra que violência gera violência. E a violência não é necessariamente física, é a violência do pensamento, é a violência das palavras, a violência das energias que estão ali próximas, negativas. Muitas vezes a gente envia aqueles torpedos mentais que são extremamente destrutivos, mas que nós não percebemos. Quando a gente olha para a pessoa fuzilando ela com um olhar assim, aquele que até murcha, né, os pés de arruda, né, como se diz popularmente, isso na verdade são energias que estão sendo trocadas. E na relação com o mundo espiritual isso é extremamente intenso. Então, se eu não tenho nada com isso, eu não tenho problema nenhum com você, e você está me atormentando, porque eu estou perto de alguém que você conhece, seca a pimenteira, né? Se eu estou perto de alguém que você está influenciando, eu estou atrapalhando e você quer me atacar. Se eu estou num local que por acaso te incomoda e você quer me atacar por isso, e eu sou uma pessoa que realmente tenho bons valores, bons princípios, é exatamente nesse momento que eu tenho que, percebendo essa influência, percebendo essa companhia, fazer esse trabalho de esclarecimento, mas principalmente envolvendo com amor. Não fazendo assim, eu vou rezar para que essa assombração vá embora. Ou então tem pessoas que dizem assim, né, Caio, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Se você rezar direito, com certeza você vai conseguir se libertar aquela pessoa e também se libertar da influência dela. Agora, se você reza simplesmente de uma forma mecânica para resolver o seu problema e que o outro que se resolva com o problema dele, já é uma outra história. Aí certamente essa prece será ineficaz. 14, vamos lá. Aqui a gente está entrando na última questão já, para a gente fechar esse nosso tema. Kardec coloca: que pensar da eficácia do exorcismo para expulsar os maus espíritos dos locais assombrados? A gente lembra, quando se fala em exorcismo, a gente lembra muito do ritual católico. Mas nós temos ali alguma coisa que não foge muito, não é muito diferente, que são as chamadas sessões de descarrego. Temos ali algumas igrejas de filosofia evangélica que praticam esse tipo de ritual para poder expulsar os demônios. Então, de imediato, né? Exatamente, né, Zé? Então, assim, a gente lembra sempre que de imediato esses espíritos que porventura estejam causando mal para as pessoas, eles são de imediato rotulados como demônios, como maus espíritos vinculados com o mal, com o diabo, seja lá como for. E aí, então, se você rotula aquele indivíduo, você já estabelece um preconceito, criando com ele uma relação de inimizade. Então, na verdade, ele é, como é normalmente chamado por essas tradições evangélicas, de o inimigo. Sendo que, na verdade, nós temos que lembrar que somos irmãos. Só que é um irmão numa condição de perturbação, numa condição de desequilíbrio, que necessita de ajuda para poder se reerguer. Então nós temos o quê? Quando você faz um ritual dessa natureza, a sua intenção é expulsar aquela pessoa. E na verdade todo tipo de expulsão é um tipo de violência. Você está agredindo aquela pessoa, você está fazendo com que ela sofra mais ainda aquilo que ela já vem sofrendo. Então, o que acontece? No caso do exorcismo, a resposta então, a pergunta: que pensar da eficácia do exorcismo para expulsar os maus espíritos dos locais assombrados? A resposta: vistes muitas vezes esse meio dar resultado? Não vistes, pelo contrário, redobrar-se a tropelia após as cerimônias de exorcismo? É que eles se divertem ao serem tomados pelo diabo. Aqui a gente faz um parêntese. Quando coloca que eles se divertem, a gente pode até falar daqueles espíritos que são chamados zombeteiros, arruaceiros e tudo mais. Mas e aqueles espíritos sofredores? E aqueles espíritos revoltados? Não existe diversão nesse caso. Existe revolta. Eles querem devolver na mesma moeda a agressão que eles estão sofrendo. Essa falta de compreensão, essa falta de caridade, essa falta de fraternidade, essa falta de ajuda muitas vezes. Então quando eu coloco assim, é que eles se riem ao serem tomados pelo diabo, tem alguns que se revoltam cada vez mais por serem tratados assim.
Porque o fato de ser um espírito agressivo não significa necessariamente que eles tenham alguma intenção, algum sentimento por essa ideia do mal sublime do diabo. Muitas vezes eu sou um espírito solitário. Sou um espírito incompreendido, que eu queria ser acolhido por Deus, eu queria ser acolhido pelos bons espíritos, mas a minha condição não permite isso. Mas não quer dizer necessariamente que eu queira ficar junto do diabo, com essa ideia mística desse ser do mal. É mais ou menos aquela história, olha, eu sou um ateu. Aí todo mundo olha para você e fala, você é um ateu? Ah, então você está ligado com o diabo. Espera lá, se eu sou ateu, eu não acredito em Deus, por que eu vou acreditar no diabo? Então a gente sempre tem essa ideia, essa preocupação de ficar colocando quem faz parte de que time e qual é o rótulo que você possui. Então, na verdade, esses tipos de rituais que têm essa intenção de expulsar, gera muito mais problema do que assistência, porque a caridade ali é zero. Eu te expulso em nome de Deus, porque você não tem força contra mim. Por que não chama e pergunta, né? Vai com Deus, Balque. Grande abraço, amigo. Por que não pergunta, escuta, eu posso fazer alguma coisa por você? No que eu posso te ajudar? Não, a gente usa aquelas palavras sacramentais, aquelas palavras místicas para poder fazer com que o mal seja expulso. Mas o mal, na verdade, é uma condição temporária de ignorância do espírito. O Flávio colocou, né? Nos coloquemos no lugar deles, né? Aliás, já podemos ter passado por isso. Eu acho que não é já podemos, né? Eu acho que com certeza já passamos, Flávio. Porque na nossa condição de primitivismo do passado, certamente a gente já passou por situações dessa natureza, ainda que temporárias, não causando necessariamente grandes transtornos, mas certamente a gente já se magoou com muita gente, já desejou se vingar de muita gente também. E continua. Os espíritos que não têm más intenções, podem também se manifestar a sua presença por meio de ruídos ou mesmo tornarem-se visíveis, mas não fazem jamais tropelias incômodas. Aqui foi colocado agora. A gente sempre pensa que aquele que se manifesta, porque é exatamente essa cultura bíblica, né, que diz que os espíritos não se manifestam porque Deus não permite e tudo mais. Mas se ele se manifesta, ele é do mal. A gente viu uma reportagem recentemente que passou na televisão, que mostrava numa missa de sétimo dia, naturalmente uma prática católica, naturalmente não, né? Os evangélicos também fazem isso, mas era uma missa católica de sétimo dia, direcionada para um jovem desencarnado, e na filmagem dessa missa, viram uma pessoa passando lá no fundo, que a família identificou como sendo o próprio desencarnado, que estava presente na sua missa de sétimo dia. Nesse momento, então, né, foi para a televisão, causou aquele alvoroço todo, esses programas que são sensacionalistas mostraram isso o tempo todo, trouxeram especialistas, entre aspas, para falar sobre o assunto. Aí veio um parapsicólogo, veio um religioso, veio isso, veio aquilo, até que um pastor evangélico disse assim, isso aí é manifestação do diabo, porque ele assume a forma da pessoa que desencarnou para poder iludir os entes queridos. Porque Deus não permite que isso aconteça. Ou seja, Deus não permite que os bons se manifestem, mas escancara as portas para os maus. É um raciocínio completamente lógico, muito mais voltado para o dogmatismo, pelas fantasias, pela falta de conhecimento, do que pela lógica. E então, nesse caso, esses espíritos que se manifestam não são assombrações. Aquele espírito que estava ali presente não era uma assombração. Muitas vezes ele foi atraído pelo pensamento das pessoas. A gente já viu sobre isso. Nós atraímos os espíritos pela força do nosso pensamento. Se você realiza uma missa de sétimo dia por alguém que desencarnou, todo mundo está pensando nele. Não é natural que ele esteja presente? Para poder ali receber as boas vibrações, matar a saudade de seus entes queridos e tudo mais? O que tem de errado nisso tudo? Mas a gente classifica como o espírito. O soldado colocou, eu diria que é um raciocínio originário de uma possível compreensão incorreta do Evangelho. Certamente que sim. Né, esses dogmas do passado, até porque, soldado, a gente sempre lembra que quando a gente fala sobre Bíblia, a gente fala sobre um livro escrito num determinado contexto. Então, proibições feitas por Moisés, lá no Deuteronômio, no Antigo Testamento, que dizia que era proibido fazer evocações e tudo mais, aquilo foi dito por uma razão, por algum tipo de razão. Quer dizer, a mediunidade estava sendo utilizada e até mesmo a farsa começou a tomar conta das pessoas nessa relação com o mundo espiritual.
Então, quer dizer, virou aquela salada toda, virou aquela bagunça, causou prejuízo para todo mundo. Então faz o seguinte, para com essa história de mediunidade, vamos proibir isso tudo, porque isso não está sendo saudável. Mas ao mesmo tempo nós temos no Antigo Testamento também profetas, profetisas, pessoas que sonhavam, que viam, que falavam com os espíritos e eram vistas como pessoas especiais. Então há essa contradição, se por um lado há a proibição, por outro lado você tem ali a adoração por essas pessoas. Então, na verdade, é uma falta de estudo, é uma falta de compreensão, uma compreensão incorreta, é até mesmo uma falta de compreensão. Porque, na verdade, as instituições, elas se baseiam em dogmas. Dogma é uma ideia que você não pode contestar, do contrário, você abala os pilares daquela instituição, daquela crença. Então, se eu falo para você que é proibido ter essa comunicação, se eu disser para você que a partir de agora é proibido, aquela instituição faliu. Então, na verdade, isso acaba se sustentando muito mais por orgulho também, que não pode mudar de jeito nenhum, do que por compreensão. Quantos religiosos da Igreja Católica, eu li para vocês aqui o livro A Mediunidade dos Santos, a gente vem estudando isso como exemplo do nosso, aqui no estudo do Livro dos Médiuns, quantas pessoas da Igreja Católica no passado tiveram contatos com familiares, com santos, com amigos que desencarnaram e trouxeram mensagens altamente positivas. Ah, não, mas eles podem. Então, quer dizer, tem umas exceções estranhas, né? Uns podem, outros não podem. Os santos podem, mas os espíritos... Mas a minha mãe não pode, meu pai não pode, minha avó não pode. Então, na verdade, é muito mais assim o medo e o orgulho baseado nesses dogmas do que, na verdade, uma real compreensão. Porque as manifestações espirituais no seio da igreja, tanto evangélica como católica, é riquíssima. Mas isso acaba sendo abafado porque vai contra os próprios princípios que sustentam essas crenças. Para a gente poder continuar. São quase sempre, no caso daqueles espíritos que não são maus, quase sempre espíritos sofredores, que podeis aliviar fazendo preces por eles. De outras vezes, são mesmo espíritos benevolentes, que desejam provar a sua presença junto a vós, ou, por fim, espíritos levianos que se divertem. Como os perturbam o repouso com barulhos, são quase sempre espíritos brincalhões. O que melhor se tem a fazer é rir do que fazem. Eles se afastam ao verem que não conseguem amedrontar ou impacientar. Aí faz a sugestão aqui do capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. E Kardec faz um comentário para a gente poder encerrar aqui esse nosso trabalho. Os espíritos que se ligam a locais ou coisas materiais, nunca são superiores. Mas por não serem superiores, não tem que ser maus, ou de alimentar más intenções. São mesmo, algumas vezes, companheiros mais úteis do que prejudiciais, pois caso se interessem pelas pessoas, podem protegê-las. E aí tem realmente essas situações interessantes. A gente lembra de Dona Ivone, que fazia uns comentários interessantes, que de repente ela via, na mediunidade absurdamente ostensiva que ela tinha, ela via espíritos de ex-escravos. Ex-escravos, naturalmente, porque depois de desencarnado eles não eram mais escravos. Mas eles traziam as características, a aparência, as características físicas de um escravo. Então ela ficava impressionada, por que esses ex-escravos estão assim, estão assado e coisa e tal. Com o passar do tempo, ela ficou sabendo que esses ex-escravos eram familiares de pessoas que ela ajudou, que trabalhavam com ela, que a família dela acolheu da rua. Então ajudou aquelas pessoas com todo amor, com toda caridade. Aquelas pessoas depois foram embora, seguiram seus caminhos, mas os espíritos vinculados a ela viriam em sua assistência em agradecimento por aquilo que ela fez. Para alguém desavisado, você vai ver ali um espírito negro, que com aparência de escravo e tudo mais, você vai sair correndo. Que na verdade é um espírito que criou um afeto por ela, como agradecimento por aquilo que ela já fez. É daí então que a gente sempre diz que o amor ele é imbatível. E como diz Chico Xavier, o bem que você faz vai ser seu advogado onde quer que você esteja. Onde quer que você vá. Então é exatamente isso, quer dizer, a gente tem a compreensão do amor, da caridade. Caridade não é você dar apenas um pedaço de pão para quem está passando fome. A caridade é você ajudar um desencarnado que está sofrendo também. É ajudar um doente no hospital. Então a caridade ela pode ser manifestada das mais variadas formas. Somos nós que não conseguimos ainda compreender o seu real sentido, a expressão verdadeira do amor.
Porque amar quem a gente gosta é muito fácil. Difícil a gente amar aqueles que nos prejudicam. Isso é algo que a gente ainda não conseguiu desenvolver dentro de nós. E é extremamente difícil, compreendemos o nosso estado evolutivo, compreendemos ainda a nossa dificuldade em compreender esses valores, mas nós temos esses ícones que estão aí vivos, né, ou que já estiveram vivos aqui na nossa sociedade, na sociedade terrena, planetária, que deram um exemplo de amor incondicional por pessoas que sequer conheciam. E são esses que a gente precisa, são esses exemplos que a gente precisa abraçar e seguir. E isso envolve também a questão dos espíritos que estão ali naquela condição de perturbação ainda. Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso trabalho. A gente vai encerrando aqui 5 minutos antes da gente concluir o nosso tempo, exatamente para que vocês possam, terminando aqui a nossa reunião, ir lá na GNT, no programa Viver com Fé, ver aquela entrevista a Cissa Guimarães, de uma amiga nossa, né, amiga da Vaninha, lá do Centro Espírita Maria Angélica, que teve ali um filho, que infelizmente desencarnou através do suicídio. Então, vai ser bastante instrutivo para nós, e que as nossas preces também sejam direcionadas a esse espírito, que certamente passa por dificuldades muito grandes no mundo espiritual. Passando para você então,